No meio dessa caminhada toda para trabalhar com personagens e criar eles para poder desenvolver um curta ou uma narrativa no geral que fosse, eu me deparei com uma pergunta muito interessante. Como que eu faço para trazer personagens à vida? Meu nome é Thiago, eu sou um artista e contador de histórias e nesse vídeo eu vim trazer para vocês o que eu fiz e ainda estou fazendo para poder tirar os meus personagens do papel. Ok, para responder essa pergunta, eu comecei a olhar para personagens de séries, filmes ou animações que eu já havia assistido e quando eu assisti, eu fiquei pensando, cara, esses personagens parecem que existem de verdade, eu consigo sentir que eles estão vivos, o que é algo que me ajudou a emergir bastante na história e dentro do filme que eu estava assistindo. Então eu resolvi analisar que elementos de fato faziam isso ser possível. Então eu fui, pesquisei e cheguei à conclusão de que esses elementos seriam a aparência dele, a personalidade, ter objetivos e vontades, se movimentar, ou pelo menos se expressar, e ter voz, dublagem ou atuação. E depois de fazer essa pequena listinha, o meu próximo passo era implementar todas essas características para Kiara. Bom, agora para aplicar esse conceito na Kiara, a gente precisa ter em mente que a gente já tem o design, né, a aparência dela já definida, então a gente pode dar um check nessa lista. Agora em relação à personalidade dela, a forma com que ela se expressa, eu precisava representar isso de forma mais visual. Então eu fui pesquisar como que os grandes estúdios de animação faziam para poder criar os seus personagens e explorar mais sobre eles, e eu vi que a melhor forma de mostrar essa personalidade seria através de ou animando o personagem ou trabalhando com expressões faciais. Por exemplo, como é que seria a Kiara com raiva? Que cara ela faz quando ela tá pensando ou conversando, ou até em momentos em que ela tá triste ou que ela tá muito feliz. E para fazer essas explorações, eu precisava desenvolver a famosa Expression Sheet. Essa música eu tô falando merda. É literalmente uma tabelinha com algumas expressões faciais que o personagem tá fazendo, onde eu posso usar de guia na hora de estar produzindo a minha animação. E para construir isso, eu fui em busca de referências, né, artistas que já faziam isso de forma muito boa. E nesse caso, o artista que eu usei como referência é a Tibi Choi, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela de verdade, que é uma artista muito talentosa, eu sou muito fã dela, acompanho o trabalho que ela faz há um tempinho já, acho que desde que eu comecei a estudar desenho de fato, e que serve como grande inspiração para mim e acredito que para muitos outros artistas também. Então depois de olhar o trabalho dela, analisar como ela fazia pra estilizar as expressões faciais dos personagens, eu fui lá, quebrei muita cabeça, mas no final eu consegui chegar a esse resultado aqui. Ah não, pera, eu preciso apagar a luz pra poder ver melhor. Agora sim, agora ficou legal. Agora quando a gente fala de movimentação, expressão de um personagem, a gente sempre pensa numa coisa muito mais fluida, ou uma animação de fato, onde o personagem tá ali, vivo, claro, na sua frente, se movimentando. Mas antes de começar a animar, a gente precisa pensar como que esse personagem se movimenta. Porque nossos personagens, assim como nós, têm os próprios jeitos de gesticular, de falar, ou de fazer caretas na hora que tá falando, que tornam eles únicos, né? Tendo a própria identidade na hora de se movimentar no geral. Expressando a personalidade deles de forma visual, através do gestual e da postura, por exemplo. E pra estudar sobre isso, eu fui atrás de artistas de animação famosos, por exemplo, da Disney, como o Aaron Blaise, por exemplo, que faz trabalhos maravilhosos na hora de expressar os seus personagens, ele usa muito o gestual dele. Ele tem até algumas aulas disponíveis no YouTube, por exemplo, que falam sobre linha de ação, gestual, que serve muito para expressar, de fato, a personalidade do personagem. Mas, curiosamente, para essa questão, eu quis usar um outro artista como referência para mim, para trazer essa maneira de expressar a personalidade do seu personagem em momentos específicos, seja de ação ou fazendo coisas do dia a dia. E eu usei como referência um dos meus artistas favoritos, que me fez me apaixonar muito nessa questão de criar mundos, criar arte no geral, criar personagens, que no caso foi o Ross Draws, que foi lá atrás, eu acho que tem uns 2 anos que eu peguei e eu assisti um vídeo dele, onde ele criava uma personagem dele chamada Faye. Cara, esse vídeo dele me deixou com muita vontade de criar coisas minhas e acho que é uma das coisas que mais me motivou desde muito tempo atrás, né? 2 anos, muito tempo atrás. Então, olhando os trabalhos dele de construção de personagens, eu resolvi analisar, ver como ele faz essas explorações e novamente aplicar na Kiara. Bom, foi um pouco difícil, deu trabalho pra caramba eu tentar de fato encontrar poses legais pra expressar como a Kiara luta ou como a Kiara anda, mas eu acho que eu cheguei num resultado bem bacana. E é claro que toda essa bagunça no final acaba sendo um processo bem divertido, fazer e ir errando e aprendendo e ver de fato tudo tomando forma, assim, sabe? Então depois de luta eu cheguei nesse resultado aqui que vocês estão vendo. A gente tem a Kiara correndo, a gente tem a Kiara lutando, a gente tem a Kiara parando aqui esperando ela passar. Então agora só sobrou a gente partir pro próximo passo, que seria trazer a voz da Kiara. Ok, então quando a gente fala sobre audiovisual, a gente não pode esquecer que de fato tem a parte do áudio no meio, né? Então não adianta só ficar desenhando, né? A gente precisa trazer som, a gente precisa trazer música, mas principalmente a gente precisa trazer voz e atuação para esses personagens. É nessa parte que entra a dublagem, que tem um papel fundamental na hora de conectar quem tá assistindo com os personagens que estão dentro da obra. Porque através dela, somado aos outros fatores visuais que a gente já tem aqui, de animação, expressão que eu já falei antes, que de fato as emoções do personagem são capazes de chegar até a gente. Aí, você também é um cavaleiro, não é? Você já sentiu um verdadeiro cosmo dentro do seu coração?
Meteoro e Pegasus! É por isso que na dublagem nós procuramos artistas que são capazes de fato expressar essas emoções de forma verbal. Ou seja, nós precisamos de atores de voz, que nada mais nada menos do que o dublador. Tanto que muitas vezes nós vemos atores atuando como dubladores de personagens de animação. Mas também nós temos dubladores que atuam exclusivamente com a voz, que é o caso da dubladora da Kiara. E nossa, cara, ela não só traz vida à Kiara, dando a voz dela pra personagem, como de fato ela é capaz de transmitir toda a emoção que a personagem tá sentindo no momento. Mas isso não é exclusivo da Kiara não, tá? Todas as personagens que ela dubla são representadas de forma magnífica através da atuação e devoção que ela tem com o trabalho dela. Mas ainda não é o momento certo pra dizer pra vocês quem é, porque na verdade eu tô guardando uma surpresinha pro próximo episódio, onde vocês vão saber exatamente, sem sombra de dúvidas, quem é essa dubladora e por que ela é tão especial pra esse projeto. Então eu preciso fazer uma forma de anunciar que seja digna de todo o trabalho que ela tá entregando pra gente e todo o carinho que ela tá tendo com esse projeto desde o início, desde que ela entrou pra trabalhar com a gente. Então eu preciso retribuir esse carinho em forma de um anúncio digno de fato. E falando em surpresinha pro próximo episódio, a gente entra agora no... Ok, cara, então agora a gente tá chegando numa fase nova do projeto onde as coisas estão ficando mais aceleradas, estão tomando muito mais forma. Então fica tranquilo que não vai demorar mais tanto assim pra sair vídeo. Ih, fiquei animado, rapaz. E em especial, o próximo episódio ele vai ter um formato bem diferente do que vocês estão acostumados aqui. Se estão acostumados, não teria tempo pra acostumar aí. Mas ele vai servir como um teste pra gente experimentar todas as coisas que a gente tá trabalhando como equipe, né? Então a gente vai trazer basicamente uma amostra pra poder de fato ter um gostinho de como vai ser no final e saber como é que as coisas estão funcionando, como é que a gente pode mudar alguma coisa ali no processo. E também pra mostrar pra vocês um pouquinho do que vocês vão estar esperando no final disso tudo. Mas o que de fato vai ser então isso tudo? O episódio 4 na verdade vai se tratar de um pequeno teaser, na verdade focado completamente em narrativa, contando um pouco da história da Kiara e também trazendo um pouco de animação com voz original da Kiara, onde de fato a gente vai revelar quem é a dubladora que dará a voz e vai de fato trazer a Kiara à vida. E se você não entendeu o que eu tô falando, fique esperando aí que em breve vocês vão entender de fato quando sair esse teaser. Olha, eu vou te falar que, de fato, construir isso tudo não tá sendo fácil. Tá sendo desafio atrás de desafio, encaixar isso na minha rotina, correr atrás de aprendizado, estudo e ainda conseguir produzir isso tudo. E ainda assim entregar algum resultado que eu esteja satisfeito. Tá sendo algo bem difícil, mas sinceramente eu acho que era isso que eu tava buscando, sabe? Mas a cada passo que eu dou, eu tô sentindo que não só a Kiara, como todos os personagens ao redor dela, estão se tornando cada vez mais vivos. Cara, isso faz eu me sentir muito realizado, sabe? E com vontade de construir mais e mais ainda, na verdade. Diversas vezes eu me pego imaginando cenas da Kiara, assim, e fico pensando o quão incrível vai ser quando eu puder vê-las de fato criadas ou animadas ou o que for. E eu sinto que esse dia tá chegando cada vez mais perto, a cada passo que eu dou, cada coisa que a gente vai produzindo e construindo junto aqui. E isso mantém o meu fogo aceso aqui dentro, sabe? Mas é com isso que eu me despeço de vocês nesse episódio hoje, com todo esse material da Kiara aqui que eu trouxe pra vocês verem, para ajudar todo mundo a conhecer um pouco mais dela, um pouco mais sobre ela, assim. E futuramente eu também devo estar trazendo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, aproveita pra você me seguir lá se você não me segue ainda, mais coisas sobre outros personagens além da Kiara, pra você poder se aprofundar mais nessa história. E eu espero que ela esteja se tornando cada vez mais viva dentro do coração de vocês, porque o meu ela já conquistou todinho. Às vezes eu até acho que eu escuto ela me chamando. E é isso, pessoal. Um beijo e valeu, falou! Ei! Kiara? O que você tá fazendo aqui? Vem, a gente tem que ir. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom, onda do mar, só quero